Para a gente repercutir o impacto do tarifaço nos preços aqui no mercado interno, a gente conversa agora com o Tomás Machado, que é CEO da Scantec, que já divide tela aqui comigo. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Tomás. Boa tarde, Vitor. Muito obrigado. Antes de Boa tarde a qualquer todos. coisa, não quero ser indelicado. É Tomás, está correto? É Tomás, está Então, correto. perfeito. Perfeito. Tomás, antes de qualquer coisa, eu queria entender exatamente essa dinâmica e o quanto essa redução de preços que a gente já observa no mercado interno, ela pode ser interpretada como a longo prazo, porque pode ser um impacto apenas momentâneo, exatamente até essas empresas, os frigoríficos, se adaptarem a essa nova realidade do mercado? Não, ótimo ponto. A gente vê que essas reduções estão muito ligadas ao tarifaço, então elas têm esse impacto de curto prazo no preço desses produtos. O que a gente normalmente vê na evolução dos preços é que, com o tempo e a manutenção dessas tarifas, toda a cadeia se ajusta e o impacto de longo prazo tende a ser ligeiramente pior, porque na realidade você diminui o volume e você acaba tendo uma redução na eficiência da cadeia. Então, normalmente, quando você tem essas grandes alterações, como o tarifaço gerou, pode ser outras que geram uma redução da demanda externa, você tem uma queda de preço, porque são cadeias que elas já têm uma produção, são cadeias que a gente chama de cadeias vivas, né? Que elas têm uma produção já programada e que você consegue estocar muito pouco tempo esses produtos. Então, eles reduzem no curto prazo, mas no longo prazo esse efeito é o contrário, porque na realidade você tem uma queda de volume na cadeia e uma diminuição na eficiência. Na particularidade de cada um desses itens, né? Com, por exemplo, as aves, né, tendo uma variação, uma queda maior, a carne bovina menor, mas ainda, né, com essa queda, exatamente, acredito eu, você pode me explicar muito melhor pelo aumento do nível de oferta, mas se a gente pensar no setor de pescados, a gente não vê esse impacto. Queria entender, setorialmente, isso tem a ver com essa possibilidade de escoamento das produções para mais mercados, tem a ver com o nível de produção que foi escoado para o mercado interno. Eu queria exatamente entender as particularidades que explicam essas variações não virem em linha, né? Elas terem essas especificidades. Não, é um ótimo ponto. E realmente você tem um pouco de todos esses fatores que você citou, né? Você tem a demanda interna, que ela representa bastante, ela impacta. Você tem o tempo de estoque da cadeia viva. A gente sabe que historicamente a cadeia viva de bovinos você consegue ter um estoque maior em campo, e na cadeia de frangos você consegue ficar menos tempo com o produto. Ou seja, você tem que continuar girando, ou seja, esse produto ele tem que ser vendido, né? E você acaba gerando um impacto maior nele de preço no curto prazo. E é claro que tem também a capacidade de escoamento para outros mercados que também variam de produto a produto. Então são esses três fatores, né? Um, demanda interna; segundo, capacidade de escoamento para novos mercados; e terceiro, o tempo de vida útil, tempo de estocagem possível, dependendo do tipo de proteína aqui no caso. A partir dessa nova dinâmica dos preços, né, que esse levantamento de vocês traz, Tomás, queria entender se dá para a gente conseguir mensurar algum tipo de impacto, principalmente para as empresas exportadoras, não só, né, as exportadoras, mas evidentemente também as produtoras. Esse dado ele consegue ser mensurado pelos números? Ele consegue, sim. Na realidade, a gente faz um monitoramento dia a dia no check-out desses 60 mil estabelecimentos no Brasil. Isso representa cerca de 85% de tudo que é consumido no varejo alimentar brasileiro. Então, a gente consegue monitorar esses impactos e a gente compartilha com as indústrias, justamente porque você tem um impacto muito grande de curto prazo, né, na rentabilidade desses produtos, porque você tem o mesmo ciclo, o mesmo custo de produção com uma redução no preço de venda, e depois nós vamos monitorando isso para entender quando a gente consegue retornar aos preços normais da cadeia de produtos, o que é uma situação mais saudável para a cadeia como um todo. Então a gente monitora assim muito de perto para entender o impacto. O impacto imediato é realmente na rentabilidade das indústrias, desses setores. É um impacto muito grande, porque você não tem um impacto
no custo, você tem só um impacto na receita, então é um impacto muito grande e que tende a se amenizar à medida que a gente consegue escoar para outros mercados de exportação e também ajustar a cadeia para a demanda atual. Muito interessante você ter citado esse impacto dos custos, né, essa manutenção dos custos inalterados, até pelo nível, imagino eu, de incerteza bastante elevado ainda. Só que eu queria entender, Tomás, a partir do momento em que se confirme que o cenário atual é o cenário em que a gente vai permanecer nessa posição de principal alvo das tarifas de Donald Trump, né, com essa alíquota de 50%, só nós e a Índia. A partir do momento em que a gente entender, falar, ok, esse é o cenário em que vamos ter que trabalhar. O setor exportador, ele vai adaptar, imagino eu, esse custo. Qual que é o período que a gente imagina para que haja essa diminuição da pressão do ponto de vista de custo e esse equilíbrio do mercado, pensando nessa nova realidade proposta pela política comercial de Donald Trump? Esse é um excelente ponto e ele varia bastante dependendo da cadeia, porque a cadeia, o ciclo de produção, acho que dando dois exemplos de bovinos e de frangos, ele é muito diferente. O de frangos são questões de meses e o de bovino passa de ano, do começo ao fim da cadeia de produção. Então, o ajuste dos custos eles vão variar bastante, dependendo do tipo de proteína, né, de produtos que nós estamos falando aqui, mas com o tempo justamente vai acontecer esse efeito. A gente vai ter uma equalização da demanda, uma diminuição na produção, uma diminuição dos estoques, se adequando a essa nova demanda, que ela vai ser uma composição, tanto da demanda local, quanto as novas cadeias, as novas alternativas de exportação, que essa parte ainda é incerta. A gente vai ter que acompanhar para entender em quais novos mercados os nossos produtos são competitivos. Agora, internamente, a gente sabe que vai ter esse impacto, sim, na cadeia, que a longo prazo, a gente olha sempre que acontece efeitos a médio e longo prazo, ele é negativo, porque uma redução de volume acaba necessariamente levando a um aumento de custos, porque você tem menos eficiência. Mas vamos aguardar, porque eventualmente a gente pode ter outras fontes, outros mercados, né, possíveis de exportação. Pois é, você cita esses novos mercados, Tomás, é evidente, né, uma leitura, acredito, de todo o setor exportador, de que é necessário que o país abranja a possibilidade de ter, né, mais mercados, mais acordos comerciais firmados. Agora, os representantes de associações que vão ser impactados por essa sobretarifa de 40 pontos base, eles são muito taxativos acerca dessa necessidade de acesso ao mercado norte-americano. Primeiro, exatamente por causa de volume. Segundo, por uma leitura de que o PIB per capita, por exemplo, né, o poder de compra da população, evidentemente a capacidade de investimento das empresas é bastante elevado. Eu queria entender exatamente essa correlação entre a busca por novos mercados e, evidentemente, a possibilidade de andamento de acordos ou de mitigação, pelo menos, dos setores impactados aqui no Brasil, seja por diálogo do setor privado com seus pares norte-americanos, seja pela capacidade diplomática do Brasil. É um ponto super importante, sem dúvida nenhuma, pelo tamanho do mercado americano, pela proximidade deste mercado com a gente, é fundamental que a gente consiga evoluir em algum tipo de negociação, para com isso a gente consiga restabelecer a demanda. Então isso é fundamental. Sempre que a gente fala de outras alternativas, e o mercado local também é uma alternativa super interessante, ela passa necessariamente por um impacto, entendendo que é irreversível essa negociação dessas tarifas, sendo possível, sem dúvida nenhuma, dado proximidade, dado potencial do mercado, dificilmente a gente consegue identificar outros mercados parecidos, com o mesmo potencial, até porque como esses mercados, como essas relações já existem historicamente, ele já foi formado analisando todas as possibilidades e claramente o mercado americano era muito positivo, era muito produtivo, muito bom para os produtores locais, seja em potencial, seja em capacidade de abastecimento e capacidade econômica para absorver esses produtos. Tomás, eu queria pincelar dois dos setores que a gente tem discutido bastante, que são o café e a carne.
O café, como a gente trouxe inclusive aqui no começo dessa edição, tem aqui os contratos do café tipo C, eles no intervalo ano a ano avançaram mais de 20%, 20,7% o preço desses contratos. No mês foram 35,8% de avanço. A carne, por sua vez, a gente vê esse impacto, né, projetado pelo estudo da Scantec, também de um recuo do ponto de vista de preço, né, menor do que dos outros insumos. Queria entender qual é a participação, por exemplo, do México e dessas conversas do governo brasileiro com a perspectiva de um incremento do ponto de vista de oferta de produtos brasileiros por lá e, evidentemente, também da China, porque a gente sabe da resistência, por exemplo, que tem o mercado chinês ao café por um aspecto puramente cultural. Eu queria entender essas duas questões, na verdade. O comportamento do preço da carne e também do café em meio a essa pressão bastante significativa de preço que a gente acompanhou nos últimos meses. Perfeito. E é super interessante esses dois produtos, analisar esses dois produtos, porque eles têm características de cadeia bem diferentes, porque o café é uma commodity global e ele tem uma capacidade de armazenagem muito maior que o bovino. Custa muito menos para a cadeia armazenar o café do que a cadeia de bovinos, né? A proteína bovina. Então, o que você vê no café, com essas tarifas, é um impacto positivo. A gente teve uma falta de oferta de café, o que levou muitos preços globais, alavancado a uma diminuição também na produção global por fatores de clima. Então, a gente teve uma demanda, um aumento da demanda com uma redução da oferta, e isso aumentou muito o preço do café, principalmente nesse o ano passado, final do ano passado e o começo desse ano. Com essas tarifas, acaba que para o mercado local isso se torna positivo, porque você acaba tendo um equilíbrio melhor de oferta e demanda, que tende a reduzir pontualmente o preço do café, o que é positivo. E você consegue ter essa capacidade de armazenagem. Nos bovinos é diferente, porque você tem, na realidade, um custo de armazenagem, o custo de manutenção desse bovino em estoque, que é um estoque vivo, ele é muito alto. Então você tem o oposto, que você tem uma demanda, você tem uma necessidade da produção, independente do preço, e isso acaba gerando uma redução imediata de preço aqui, né, e uma necessidade de exportação, necessidade de encontrar novos mercados. Então, são impactos diferentes. Os dois têm impacto positivo no preço no curto prazo. O café mais sustentável, nesse sentido de que você tinha essa quebra de produção e você consegue manter, você consegue estocar para garantir essa redução de preço. O bovino, uma cadeia viva, onde tem um custo maior de estocagem, e você tem a necessidade de continuar produzindo, continuar exportando, eventualmente para mercados menos rentáveis. Interessante essa leitura, Tomás, e queria te perguntar, né, algo que está completamente correlacionado, que é o comportamento do câmbio. Isso porque discute-se muito, né, essa balança entre custos e, evidentemente, receitas, principalmente dos setores exportadores do Brasil. Pensando exatamente nessa depreciação do valor do dólar em relação ao real, como é que a gente pode correlacionar exatamente com essa diminuição do preço no mercado interno? Excelente ponto, e a gente nota que tem total relação. A gente cruza muito aqui dentro, a gente observa o preço do câmbio para identificar o preço dos produtos locais e, consequentemente, a inflação. E a correlação é total, porque como esses mercados são globais, à medida que o dólar se valoriza em relação que o real se valoriza em relação ao dólar, o mercado externo se torna menos atrativo para esses produtos. E esses produtos acabam tendo um preço mais atrativo no mercado local e acabam vindo para o mercado local, e isso diminui, equaliza o preço, ou seja, tem um aumento menor de preço. Quando você tem um dólar alto, você tem um mercado externo muito atrativo, acaba que as exportações aumentam, porque ele se torna mais atrativo para os produtores locais, e você tem um aumento do preço. Então, a correlação é total. Grande parte desses produtos, a gente está falando de dois produtos que têm essa correlação, onde o câmbio mais alto necessariamente significa um produto mais caro no Brasil. Conversei aqui com o Tomás E o Machado. inverso também é positivo, o inverso também é verdadeiro. O dólar mais baixo vai ter um câmbio mais baixo, vai ter um produto mais baixo, ou seja, vai ser positivo para a inflação aqui no país. Que assim seja, né? Pelo menos a Males que Assim tem seja. algum impacto positivo, não digo nem que vem para bem. A gente conversou aqui com o Tomás Machado, CEO da Scantec. Te agradeço, Tomás, por bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde. Para você também. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, até mais.